Boa noite, pessoal. Boa noite. Descansaram bem? Sim. Querem descansar de mim agora? Já estão cansados de me ver? Vamos abrir nossas Bíblias hoje. Gênesis capítulo 27. Antigo Testamento, Gênesis capítulo 27. Versículo 8. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Dar-se ao caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim esta maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traze-nos. Ele foi, tomou-os e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com ele a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai? Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou eu, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Ele disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. É o versículo 24. Essa é uma história que nós conhecemos muito bem, Jacó e Esaú, não é verdade? Sim. Jacó e Esaú. Um dia, pessoal, quem eram os pais de Jacó e Esaú? Isaac e Rebeca. Rebeca e Isaac. Um dia a Rebeca se vê grávida, pessoal. Só que ela não fica normal. A barriga dela está tendo uma grande guerra. Eu acho que ela sentiu um revertério muito estranho, a ponto de incomodar tanto que ela orou para Deus. E Deus, ele manda um anjo e fala o seguinte: Rebeca, no teu ventre existem 2 nações. Tá certo? Sim. Elas estão guerreando, e o mais velho servirá o mais novo. Onde acontece isso? Capítulo 27. Chega no tempo determinado, depois que todos já cresceram, pessoal, chega um dia onde Isaque, ele tem que passar a sua bênção, porque está próximo do fim dos seus dias. E por tradição, a bênção vai para quem, pessoal? Do primogênito. Quem é o primogênito? Esaú. Certo? Se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá, pessoal? Chegou esse dia. Só que não foi simplesmente chamado. Esaú simplesmente não foi chamado. O pai o chamou e colocou uma condição para ele. Qual foi a condição? Você vai lá, caça, tá? Traz uma comida saborosa para que eu aprecie, e assim eu te abençoarei. Tá certo, pessoal? Quem é Esaú? O primogênito. A Bíblia fala que ele era o quê? O perito caçador, não é verdade? Ele era peludo, pessoal. Sabe o que significa ser peludo? Alguém sabe o que significa ser peludo, pessoal?
tem muito hormônio masculino. Não é verdade? Ele é forte, ele é alto. Vocês lembram do Uga Uga? Tinha uma novela há muito tempo atrás, né? Lembra? Né? De cara, com aquele peito quadrado. Cada peito parecia um frango. Cheio de pelo, aquela imagem máscula. Esaú era forte, pessoal. Só vocês já caçaram na vida? Eu também não. Mas imagina caçar um animal, né? Pessoal, um animal pequeno. Um animal pequeno pode chegar até 80, 100 quilos. Eu posso ser um animal pequeno. Imagina carregar, correr atrás de um bicho, matar esse bicho, colocar ele nas costas, carregar ele para de volta para casa, matar ele, sabe, tirar as vísceras, tirar toda a pele, para preparar, no caso aqui, um prato, né? Não um assado. Eu sempre imagino um picadinho, né? Não sei porquê. Você fica na imaginação de vocês qual foi a comida, que foi uma carne assada. Eu sempre imagino um picadinho ali com as cenouras, batata, né? Só que para ele fazer essa comida, pessoal, demora e exige muito dele. Só que quem é Esaú? Ele é forte, ele é capaz. Ele pensa duas vezes, pessoal, para atender essa vontade? Não. Ele de prontidão se coloca à disposição e vai fazer essa caça, tá? Aí a mãe, aquela mesma mãe que quando os dois ainda estavam no ventre, escutou de um anjo da parte de Deus que o mais velho serviria o mais novo, tá? Percebe agora que é o momento. Pessoal, a Rebeca escutou diretamente de Deus de quem tem que ser essa bênção, tá certo? Antes mesmo do nascimento das crianças. Então, no momento que a bênção foi exposta ali, ela começou a agir. O que ela faz? Escuta toda a conversa ali, né, escondida atrás da porta, como as mães fazem muito bem, né? Muitas mães aqui já fizeram isso aqui. Vão lá, escuta tudo. Chega, né, para o filho mais novo, que é Jacó, que é liso, é fraco, é pastor de ovelhas, enquanto o seu irmão lá está caçando, matando, correndo atrás de animal, ele está lá, pastoreando as ovelhas, dando uma água, né? E fala: meu filho, você tem que receber essa bênção. Só Jacó escuta ele, significa o quê? Completamente abismado. Mas como assim? A bênção é para o primogênito, é para o meu irmão Esaú. Não, mas é você. Não, mãe. E se eu for? E se ele me pegar mentindo, falando que eu sou o seu filho mais velho? E se em vez da bênção eu receber maldição? Vocês entendem esse coração, pessoal? Sim. Jacó ficou com medo. Aí a mãe dele, ele fala assim: filho, fica tranquilo. Tudo que cair sobre ti, qualquer maldição cair sobre ti, eu vou cobrir, tá? Eu me responsabilizo. Pode deixar. Se der algo ruim, pode deixar que eu resolvo. Você só me atende. Vai lá e traga os cabritos que eu estou te pedindo. Jacó escuta isso. Acho que ele engoliu seco. Ele viu que a mãe dele está decidida. Foi até lá onde estavam os animaizinhos, pegou e entregou para Rebeca. O que a Rebeca faz, pessoal? Faz aquele picadinho também. Só que faz antes de Esaú. Faz toda a comida, pega o pelo do animal, cobre a lisura do corpo, pega uma roupa de Esaú, com aquele fedor de suor de Esaú, né? Aquele cheiro, né, de homem fede, pessoal, desculpa falar isso. Depois de uma partida de futebol, pessoal, num vestiário, meu Deus do céu, essa vez no Chile a gente jogou bola também, né? E é isso aí. Estava lá, a roupa de Esaú, com o cheiro do suor dele. Jacó foi vestido com isso. A mãe dele entregou a comida, entregou pão, entregou vinho e falou: você vai até seu pai e recebe essa bênção. Tá certo, pessoal? Vocês conhecem essa história, né? Sim. Aí ele chega diante do pai. O pai faz essa pergunta, aqui no versículo 18: Jacó foi ao seu pai. Meu pai, ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Tá? Quem és tu? Agora cabe a Jacó responder aqui.
Ou ele vai continuar com o disfarce que a mãe dele deu, ou ele vai, com toda a honestidade e sinceridade do mundo, vai se entregar, tá certo? Ele vai falar: ó, pai, é o seguinte, tentei, mas não consigo, tá? Ó, culpa da mãe, estava ali, de boa, pastoreando as ovelhas lá, do nada a mãe chegou e falou que eu tinha que receber a bênção e me investiu de Esaú, falou para eu contar que eu sou Esaú. Ele poderia fazer isso, ou ele continua com disfarce. E o que ele faz, pessoal? Ele continua. O que ele afirmou? Eu sou Esaú. O pai escuta aqui: eu sou Esaú. Sério, filho? Você já trouxe aquele meu cozido, meu picadinho, né? Já. Mas como você foi tão rápido? Pai, o nosso Deus preparou o animal de antemão, por isso eu pude, preparar com rapidez aqui. Sério? Vem aqui. A voz era de Esaú. Só que quando o Isaac toca a pele ali de Jacó, tem pelo. O pelo pertence a quem, pessoal? Esaú. Não, pertence à ovelha, né? Lá, o animal, né? Só que, ao entender do pai que não consegue enxergar direito, aquilo ali é de Esaú. Só que a voz é de Jacó. Confuso, não é verdade? Só que mesmo assim, o pai novamente pergunta, né? No versículo 24, ele disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Só por 2 vezes Jacó continua com toda aquela trama, aquela farsa que sua mãe Rebeca colocou sobre ele, tá certo? Só que no final das contas, o que acontece com ele? Ele recebe a bênção, não é verdade? Não é verdade, pessoal? Sim. Aí o dilema, vamos pensar numa coisa, pessoal, eu posso me cobrir de pelo, só que a voz, é possível mudar? Não. É possível ou não? Não. Tem gente que consegue? Será que Jacó conseguiria? Não. Ele não conseguiu, porque o Isaac sabia a voz de Jacó. Pessoal, Isaac é bobo? Não. Isaac representa quem aqui? Deus, tá certo? Sim. Deus é bobo, pessoal? Não. Ele sabe de todas as coisas, não é verdade? Sim. Mesmo não vendo, Isaac ele percebeu, a voz é de quem? É de Jacó. Só no fundo, Isaac sabia que era Jacó ali, tá certo? Sim. Mas por que ele aceitou? Porque em vez de cortar ele novamente pergunta: quem és tu? Você é Esaú mesmo? Por que, pessoal? Só no livro de Mateus, Jesus Cristo ele explica o seguinte: nos últimos dias Deus verá a fé, tá certo? E aquele que suportar até o fim, esse será salvo, a mulher fala. O que Deus está vendo, pessoal? A fé. O que Isaac está vendo? A fé. E as pessoas comentam: mas como assim a fé? Sendo que Jacó foi um mentiroso, um caloteiro, um trapaceiro, roubou a bênção do irmão. Tá certo, pessoal? Sim, mentiu. Como é que Deus viu fé nisso? Porque mesmo mentindo, falando aquilo que não é verdade, Jacó alcançou a bênção do pai, pessoal. Por quê? Porque Isaac viu o quê? A fé no coração dele. Tá certo? Fé no quê? Na promessa. Antes mesmo dele nascer, Deus já havia pré-anunciado a Rebeca de que Jacó receberia a bênção. Antes mesmo dele crescer, antes mesmo dele caçar ou não, antes mesmo dele mentir, já estava predestinado ele a receber a bênção, tá certo? Basta o que? Ele crescer e receber isso aqui. Só que qual que é o problema? Jacó por si próprio tem coragem, pessoal? Não. Jacó por si próprio tem como é que fala? Como é que eu posso falar? Intrepidez, muito obrigado, irmão. Para chegar até Isaac, não tem.
Mesmo com a bênção nas mãos, ele não tem como alcançar essa bênção. Pessoal, a salvação de Deus foi dada para alguns ou foi dada para todos? Para todos. Antes mesmo de nós nascermos, já nos foi entregue a promessa da salvação, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, uma vez por todas, tá certo? Para todos que creem, já foi entregue. Só que hoje em dia, nem todos conseguem alcançar a salvação que Deus deu, da mesma forma que Jacó. Porque assim como Jacó se via liso, incapaz de agradar ali seu pai, as pessoas também se veem nessa posição. E para cobrir essa falta, essa necessidade, o que as pessoas fazem, pessoal? Tenta agradar a Deus levando certas coisas. Tá certo, pessoal? A minha boa obra, minha conduta, exemplo de vida. Só que como nós lemos em Jó, pessoal, ontem, as nossas bondades interferem a quem? A nós e as outras pessoas. Se pecamos, se fazemos algo mal, isso vai interferir quem? A nós e as outras pessoas. A nossa bondade ou a nossa maldade vai interferir alguma coisa em Deus? Não. Ele não vai pegar as nossas coisas para nos conceituar no seu julgamento. Isso é uma coisa que nós temos que deixar claro em nosso coração. Deus não vai me julgar conforme as minhas obras. Por quê, pessoal? Isso seria injusto. Injusto. Só que Deus é justo ou não, pessoal? Deus é um justo juiz. Ele julga o correto. Quando nós lemos lá no livro de Gálatas, vamos procurar, pessoal, Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, lá no Novo Testamento. Romanos, Coríntios, Efésios, Gálatas capítulo 3. Versículo 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. 18. Porque se a herança, porém, provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser a lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Tá, pessoal? As pessoas hoje, igual Jacó, por mais que tenham acesso à salvação, não conseguem chegar lá. Porque quando olham para as suas obras, se veem falhas, se veem necessitadas. Só que o que a Bíblia está dizendo aqui, pessoal? O que está dizendo aqui? O que vem primeiro? A promessa ou a lei? A promessa. Antes de Isaac pedir a Esaú fazer uma comida a ele, o que veio antes? A promessa. Qual foi a promessa? O maior servirá o menor. Aqui em Gálatas fala sobre isso, só que agora citando Abraão. Abraão também recebeu a promessa. Quando, pessoal? Logo depois que ele levou o seu filho para o Monte Moriá, né? Para fazer aquele sacrifício. Passando desta provação, vamos dizer assim, Deus ele fala: eu abençoarei a terra pela tua descendência. Tá certo? E o que nós vemos aqui? No versículo 16 fala: não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como um só. Então quando Deus promete a descendência a Abraão, está falando de uma multidão, pessoal? De uma nação? Abraão vai ser o pai de muitos, né? Vai receber muito auxílio, tem muitos filhos. Não, um só.
Então, quem é o descendente que Deus prometeu para Abraão, pessoal? Jesus. Deus estava falando: Abraão, foste fiel no meu pedido aqui, pela tua descendência eu abençoarei toda a terra. Ou seja, por você vai nascer Jesus Cristo, que vai ser a fonte de bênção para toda a terra. Amém, pessoal? Amém. Jesus Cristo foi a descendência. Ele veio o quê? Antes da lei. Quanto tempo antes da lei, pessoal? Alguém sabe aqui? Vamos lendo aqui, no versículo 17. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Então, da data que Deus deu a promessa sobre Jesus Cristo a Abraão, até a chegada dos mandamentos, se passaram quanto tempo? 430 anos, pessoal. Antes da lei veio o quê? A promessa. Então, se eu me ligo com a promessa, pessoal, fica uma coisa clara: antes mesmo de eu nascer, Deus já havia me permitido a salvação. Não é verdade? Sim. Vocês conseguem entender o raciocínio? Sim. Só que se eu coloco a lei em vigor aqui, cobrindo a promessa, parece que a salvação vai vir depois de nós cumprirmos a lei. Só que o que a Bíblia deixa claro? Não, a lei veio 430 anos depois. Pessoal, acorde, a Bíblia está falando. Isso aí que vocês estão tanto se angustiando para tentar cumprir e entregar para Deus, veio 430 anos depois da promessa de que por Cristo você seria abençoado. Isso aqui é o que a Bíblia fala sobre lei e graça, pessoal. Vamos pensar, quando foi entregue as leis, irmã Fernanda, que há um ano atrás estava lá no fundo, né, escondida lá no fundo, eu estava sentado no lugar que ela apontou, eu falei: oxe. No livro de Êxodo, capítulo 19, vamos procurar lá, Segundo Testamento, Antigo Testamento, Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, versículo 4. Êxodo 19, versículo 4, diz assim: tendo vista o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém. Amém, amém. Só o que aconteceu aqui? Um dia, Deus vê a aflição do povo de Israel, e conforme a sua promessa dada ao povo, levanta Moisés para resgatar ele, tá certo? Moisés, ele questiona: mas Deus, e se não crerem em mim? Eu sou eloquente de língua, não falo muito bem, não é melhor Arão, meu irmão, ele fala melhor. Só que Deus fala: não, eu serei a tua boca, eu colocarei na tua boca as minhas palavras. Moisés escuta aquilo, ele vai. Chegando ali perante Faraó, o que acontece, pessoal? Faraó cede? Não. Por que cede? Por que não cede? Porque Deus endureceu o coração dele. Calma aí, mas por que Deus então endurece o coração de Faraó? Por que, pessoal? Mas Deus não mandou Moisés para libertar ele? Então devia amolecer, não é verdade, o coração de Faraó. Só que a Bíblia fala que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Já que o Faraó está de coração duro, Moisés vai lá: olha, liberte o povo. O que o Faraó vai fazer? Não, liberta o povo, vai ficar ruim para você. Não, ele teima. E o que Deus faz, pessoal? Pragas. Nessas pragas, pessoal, Deus mostra uma coisa para o povo de Israel. Quantas pragas foram? 10 pragas. 10 pragas. Sempre que acontecia uma praga, todo o Egito era atingido, só que o Israel ficava ileso. Via aquelas trevas sobre todos. Onde o povo de Israel está? Tranquilo.
As rãs, né? Os piolhos atacam todos os egípcios. Só que o povo de Israel fica ileso. Tá certo? Deus endurece o coração de Faraó para que sim, ele negue o pedido de Moisés e assim manifeste o seu poder. Com que propósito, pessoal? Para que o povo de Israel veja. Por isso ele chega aqui no capítulo 19, ele fala: tende visto o que fiz aos egípcios. Isso aqui foi um plano, é magnífico isso aqui, não é verdade, pessoal? Deus endurece o coração de Faraó para que ele rejeite Moisés e assim ele possa manifestar aquelas pragas. E o povo de Israel perceber como Deus está protegendo eles. 10 vezes o povo de Israel viu aquilo ali. Ele pergunta: tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Sabe asas de águia, pessoal? Já viram uma águia conduzindo seu filho? O pastor Marcos, ele gosta dessas coisas, que já viram um vídeo, né? A águia coloca seu filhotinho aqui atrás, não é verdade? Aí começa a voar com ele, do nada ela dá uma pirueta assim, o bichinho começa a cair. Aí quando não consegue mais, quando a mãe percebe que ele está caindo, não vai conseguir mais, novamente ela vai por baixo, né? Pega lá no colo não, nas costas, nas asas, né? E começa. Esse é o treinamento da águia. Deus, ele expressou isso. Da mesma forma que a águia conduz seus filhotes, eu tenho conduzido vocês. Olha aí, ó, tá vendo quando vocês estavam em queda lá no Egito? Eu fui e resgatei vocês, socorri vocês. Em outras palavras, eu guardei vocês pela graça. Amém, pessoal? Amém. Deus deixou isso bem claro, deixou isso muito claro, mostrou 10 vezes pelas pragas ali do Egito. Só que temos um problema. O pai tem um coração. Se o filho sabe desse coração, é muito bom. Só que, se o filho não sabe desse coração, é uma tristeza. O povo de Israel precisava saber que Deus estava com eles. Deus então decide provar isso. Será que o meu povo sabe? Será que meu povo entende a graça? Pessoal, vocês entendem a graça? Vocês gostam de graça, pessoal? Sim? Já foram agraciados? Eu não sei, de vez em quando eu passo, nossa, eu não gosto da graça. Eu não gosto da graça. Desconfia. Imagina quando não é uma vez, é sempre. Pessoal, eu estou na igreja 15 anos, como fizeram a conta ontem, 15 anos. Entrei para morar na igreja em 2009. Eu tinha de 18 para 19 anos, cheirando a leite ainda, né? Entrei para morar na igreja, no seminário. Qual que é o treinamento do seminário, pessoal? Depender somente de Deus, não é verdade? Nós precisamos das coisas. Podemos demonstrar para alguém? Não. Nós recebemos algum salário ali? Não. Nós podemos ligar aos pais e falar: pai, eu preciso de um desodorante. Não. Nós oramos e esperamos diante de Deus. Sempre, pessoal, é incrível. Quando a gente precisa de algo, pode não cair na hora. Só que se a gente aguardar em Deus, só Deus, ele nunca deixa de dar. Isso a gente experimenta no seminário, desde coisas pequenas até coisas grandes. Por exemplo, a salvação e a conexão dos meus pais com a igreja. Eu esperei, por exemplo, 4 anos para ver minha mãe lá na igreja. 4 anos. Só que Deus trouxe. Está lá até agora, graças a Deus. Desde pequenas até grandes coisas, aprendemos a depender de Deus. Porque, pessoal, depois de um tempo, chega um tempo que eu quero ter uma certa autonomia dentro da igreja. É bom receber graça? É lógico que é. Mas em vez da graça, eu quero poder fazer as minhas coisas, comprar as minhas coisas, quando eu quero, no momento que eu quero. Sabe essa autonomia? É bom ou não, pessoal? É bom. Vocês preferem viver dependendo da graça ou serem autônomos? Então vocês são bem parecidos comigo. Eu questionei isso. Nossa, a vida pela graça,
É bom, mas a minha carne, pessoal, gosta de prontidão, gosta de não depender dos outros, porque mesmo com essa carinha de criança, eu sou um cara teimoso, orgulhoso, que vive com o nariz em pé, tá? Desculpe. Eu sei que vocês não são assim, tá? Por isso que eu já falei, estou aqui para aprender com vocês, né? Então a gente gosta de autonomia. Tenta passar recebendo a graça há muito tempo, você se sente desculpado. Calma aí, será que eu não tenho que fazer uma coisa em troca também? Né? Imagina que a irmã aqui do lado chamou a senhora para almoçar uma vez, eu pago, tá bom, vamos na próxima, eu pago de novo, tá bom, vai na próxima, eu pago de novo. Já começa a incomodar ou não? Sim. Fica chato, né? Sim. Eu pago de novo. Aí na próxima vamos no japonês, R$150 no dízimo, eu pago. Chega uma hora que você não consegue mais, você está falando, não, eu pago dessa vez. Por quê, pessoal? A gente tem ego, orgulho, não é verdade? De manter aquela coisa, falando assim, eu fiz, não depende de você. Sabe isso? Diante de Deus também. E disse essa dureza no nosso coração. Mesmo Deus conduzindo pela graça, no coração do povo, não sabia reconhecer essa graça. Então Deus, Ele faz isso. Ele lança essa frase, Ele fala, você tem visto como eu te conduzi. Agora, se você for diligente, né, escutar a minha voz, atender as minhas palavras, serei uma nação santa. Pela primeira vez, Deus colocou uma condição para o povo. Se você fizer, serás uma nação santa. Se não, o que acontece, pessoal? É maldição. Se você fizer, será uma nação santa. Se não, é maldição. Pela primeira vez, Deus coloca essa condição. O povo, que não está sabendo de nada, né? Só viveu ali, dentro da graça de Deus, mamando de graça nas custas do Senhor, chegou naquele momento, sem saber de nenhum tipo de problema, e falou, não, se Deus está falando, eu faço. Quem sou eu? Eu sou Israel, eu faço. Deus, pode mandar, pode mandar. E o que o povo faz? Só pede a lei para Deus. Por isso que diz em Gálatas, para que a lei foi adicionada? Por causa das transgressões. Porque uma vez que o povo recebe essa lei e começa a tentar praticar isso aqui, vai se deparar com o que, pessoal? Com o pecado. Vamos procurar, Romanos capítulo 7. Versículo 9. Romanos 7, 9. Outrora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. O que Paulo está dizendo? Aquele mandamento que sim, foi me entregue para a vida, se você cumprir, será uma nação santa, será um sacerdote real. Aquele mandamento estava fazendo o que com ele, pessoal? Matando ele, tá certo? Nós todos entramos nesse mesmo barco. Só todos nós, dentro da gente, tem um coração que deseja se elevar, se exaltar. Tem essa essência. Sabe de onde veio isso, pessoal? De quem? Satanás. Quem foi o primeiro que estava ali, debaixo de Deus, só que desejou lhe tomar o trono, ficar na altura do trono de Deus? O diabo. E vocês não precisam mostrar para ninguém, mas pensa no íntimo de vocês. Existe esse coração no fundinho lá, dentro do coração de vocês? Sim. Existe ou não, pessoal? Sim. Existe. É uma essência que nós herdamos. Temos esse desejo de alcançar o topo, chegar no lugar de Deus. Só Deus nos permitiu as leis para a gente
por meio dessa essência, tentar realizar aquilo que ele pede e quebrar a cara uma vez. Tá certo? Sim. Vocês já quebraram a cara uma vez, pessoal? Muitas vezes? Já nem tem cara mais, não sobrou mais. Pessoal, isso é graça de Deus. Amém? Amém. A minha vida falhou. Levante o braço, quem já falhou na vida aqui. Minha vida não deu certo. Minha vida fracassou. Levante o braço, pessoal. Quem tem isso aqui? Vocês têm isso no coração, pessoal? Minha vida fracassou, já falhou. Eu tentei realizar, eu tentei chegar em sucesso, mas não deu. Fracassei, falhei. Pessoal, isso é grande graça de Deus. Isso é o quê? Isso quer dizer que Deus colocou um empecilho no caminho de vocês para que Ele pudesse entrar na vida de vocês. Tá certo? A lei foi nos entregue com essa finalidade. Só que as pessoas hoje estão confundindo as coisas. Estão trocando, sabe, 6 por... Não é por 6 por... Estão trocando as coisas. Deus nunca pediu nada da gente. Até porque, pessoal, não tem como nós entregarmos algo a Deus em pecado. Uma vez eu conversei com uma senhora. Ela falou assim: Diego, eu nunca fiz nada de errado na minha vida. Eu nunca cometi nada de errado na minha vida. Só que eu não tenho certeza, né? Por um lado, eu tenho essa insegurança no meu coração. Eu nunca fiz nada de errado, mas por um lado eu não tenho uma certeza no meu coração de que serei aceito no reino de Deus. Da onde vem isso aqui? Da onde vem essa incerteza, essa insegurança? Satanás, falta de fé? Mas a questão é que na cabeça dela, ela nunca fez nada de errado, tá certo? Sim. Só que o coração sabe que está errado. Por quê? Ser humano tem uma coisa chamada espírito, tá certo? O espírito reage a quê? As coisas celestiais, as coisas espirituais. Então, pode ser que Deus influencie ele, pode ser que o diabo influencie ele. Na consciência, não fiz nada de errado, mas existe algo que condena esse coração, tá certo, pessoal? Sim. Aquele dia, o que a gente vai fazer? Pregar o evangelho para ela. Pregar o evangelho para ela. E antes de falar de Cristo, o que é importante mostrar? Você nunca fez nada de errado? A gente vai lá. Você nunca mentiu? Nunca mentiu na vida? Não, já menti na vida, mas não menti é algo estrondoso. Eu não fui igual Jacó que tomei a bênção do irmão, né? Eu menti coisas pequenininhas. Foi uma brincadeira ou outra. Mentir é mentir. Tá certo, pessoal? Sim. Mentir é pecado ou não? Sim. É pecado. Roubar, eu nunca roubei. Nunca roubei. Nunca fui um assalto, fiz um assalto a banco. Nunca. Já roubou o pão do amigo. Né? Já roubou uma moeda do pai. Nunca roubou, pessoal? Vocês já roubaram na vida? Sim. Dá para ver no rosto de vocês. Já roubaram. Então a gente tem uma compreensão estranha das coisas de Deus, né? Como a gente falou no primeiro dia, tem o caminho da graça e o caminho da obra. As duas não se misturam. Só que engraçado, a gente consegue misturar as coisas. Eu estou na graça fazendo obra. Isso é incrível. Os 10 mandamentos, pessoal. Quem sabe os 10 mandamentos de cor? Alguém aqui, pelo amor de Deus, levante esse braço. Fala aí, qual que é o nome da senhora? Primeiro mandamento? Não, o nome da senhora? Odete. Odete, Dona Odete. Qual que é o primeiro mandamento? Mas não terás outros deuses diante de mim. Na minha religião, onde eu fui batizado. Entende? Sim. Aí não sei se fecha com você. Não, fecha. É a mesma Bíblia. É a mesma coisa. Dona Odete, a senhora sabe até a quarta? O quarto, Não, segundo, terceiro. Isso. o segundo mandamento, não tomarás o nome de Deus em vão. Certo. Nossa, pessoal, vamos procurar lá. Vamos abrir lá em Êxodo 19. Meu Deus do céu, está decorado o negócio. Êxodo capítulo 20, perdão, pessoal.
Êxodo capítulo 20, versículo 3. Qual que era o primeiro que a senhora falou? Não terá Deus diante de mim. Certa é a resposta. O segundo mandamento, qual que seria? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança. Né? O terceiro sim. Não, ela tinha dito, não terás outros deuses. Isso. Esse é o primeiro. Está aqui, é o terceiro e o quarto. Mas não, a salva de palmas para a Dona Odete, pelo amor de Deus. Muito bom. Eu não consigo decorar essas coisas. Pessoal, eu faço tradução e intérprete, né? Do pastor Kim, por exemplo, os pastores da Coreia. Quando eles falam Isaías 53 lá, né? Que pelas suas pisaduras nós fomos, sabe esse versículo? Eu não sei a sequência. Calma aí, o que veio primeiro? Ele foi moído pelas nossas transgressões? Não, tem coisa antes. Não consigo decorar isso também. Sou péssimo. E pessoal, eu sou péssimo em decorar nomes, tá? Se eu esquecer do nome de vocês, por favor, eu já deixo aqui avisado. Mas vamos lá. Tem esses 4 mandamentos. Oi? Não, o terceiro é não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. O quarto, lembra-te do dia de sábado para vos santificar. Tá? Esses são os 4 primeiros. Os 4 primeiros, pessoal. Honrarás teu pai e tua mãe para que terás bem vidas muito tempo sobre a terra. Esse é o 4. Não, está no versículo 12. É o 5º. Depois a gente conversa, Dona Odete. O terceiro é santificar o dia do descanso do Senhor. Esse é o 4. Mas tá bom, ok. Tá bom. Tá muito bem. 75 anos não tem? Tá certo. Tá certo. O quinto, não matar. O sexto, não adulterar. Certo. Não roubar. Isso. O que mais? O oitavo, não cobiçar as coisas alheias do próximo, a mulher, não sei mais o quê. Não darás falso testemunho. É que eu tô com a coninha aqui, né? Eu tô com a coninha. Parabéns, Dona Odete. Muito boa a memória. Só que tem, né? O oitavo, não dirás falso testemunho contra o nome do Senhor, não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? Tem tudo isso aqui. Então, pessoal, vamos prestar atenção nesses mandamentos, tá? Eu não vou entrar nos 613 que a Bíblia passa, só nos 10. Nos 10, a senhora decorou 613? Não, né? A senhora decorou 613? Vamos nesses 10. Só do primeiro ao quarto é uma lei entre nós e Deus. Do 5º ao 10º é uma lei entre os homens. Tá certo? Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não adulterarás. Só que do 1º ao 4 é uma lei, pessoal, para Deus. O que Deus está falando? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não tomarás o nome do seu Deus em vão. Lembra do dia de sábado para vos santificar. Esses 4, pessoal, vem primeiro, antes de qualquer coisa. São coisas para nós guardarmos diante de Deus. Tá certo? Sim. Aí eu faço a pergunta: vocês já mataram? Não. Mas vocês já transgrediram o sábado? Sim. Vocês se sentiram culpados em transgredir o sábado? Não. Se sentiriam culpados se matasse? Sim. Alguns sim, alguns não, né? Depende da pessoa. Só que por que, pessoal? Por que essa questão? Por que essa questão? Nós damos menos importância, tá? Às leis que nós devemos guardar diante de Deus, e damos mais importância àquilo que está relacionado aos homens. Ninguém sente, eu nunca vi a pessoa se condenando, falando: meu Deus do céu, hoje eu não guardei o sábado. Eu nunca vi isso. A pessoa pode até pensar: poxa, hoje eu dei aquela vacilada, não guardei o sábado hoje.
Mas se condenar por isso aqui, do jeito que uma pessoa que matou um outro se condenaria, eu nunca vi. Vocês já viram alguém assim? Não. Senhor, eu não vai me usar. Permita sua misericórdia. Por quê, pessoal? O ser humano não dá a importância nas coisas diante de Deus. A gente é muito atento no quê? No físico. Não matar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho. Não é verdade? Por quê? Se eu der falso testemunho para o outro, o que vai acontecer? É injustiça. Eu estou prejudicando outra pessoa. A gente é muito atento nisso. A gente leva as questões, as leis, nesse ponto apenas. Então as pessoas começam a pegar o mandamento de Deus, já começa aqui, já começa a fracionar. Tem coisa que pode ser guardada, tem coisa que não precisa tanto. Para Deus é assim, pessoal? Não. Para Deus, guardar o sábado vem antes de não matar. As pessoas pensam dessa forma? Não. Quem uma vez se encarou de frente com a lei, só chega numa conclusão clara no coração: eu não posso, não consigo. Paulo ele dá esse testemunho claro. Nós conversamos no primeiro dia, o que Paulo ele disse? Eu não entendo o meu modo de agir. Por quê? O bem que eu quero, o bem que a minha mente deseja fazer, não faz. E o mal que detesto, que eu sei que não devo fazer, isso eu estou lá fazendo. As pessoas têm um entendimento muito simples da lei. Por isso que nessa simplicidade, nessa coisa vaga que tem diante de Deus, estão querendo fazer boas obras, porque acredita que existe uma probabilidade de sair algo de bom. Pessoal, não se enganem. Deus ele deixou bem claro para o povo, desde o início: eu não te guiei por mérito teu, por merecimento teu. Desde o início eu te guiei como a águia guia o seu filhote, as suas asas, pela graça. Aquele filhote que é incapaz de voar, Deus estava o quê? Protegendo. Tá certo, pessoal? Deus deixou isso bem claro, desde o início foi assim. Só que o povo infelizmente não sabia. Então, para despertar isso, o que Deus faz? Entrega os mandamentos. Entregando os mandamentos, pessoal, o que aconteceu? O que aconteceu? Ficou em evidência o pecado. Vamos lá, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O que a Bíblia deixa bem claro, pessoal? Até a lei chegar, existia ou não existia pecado? Existia. Só que para resolver isso aqui, o que foi entregue? A promessa, tá certo? Durante todo esse tempo, sim, havia um pecado, só que antes teve a promessa entregue a Abraão. 430 anos depois veio essa lei. Durante esse período, esses 430 anos, pessoal, a Bíblia falou que as pessoas não tinham conhecimento de pecado, não tinham consciência de pecado, porque não tinha nada para acusar. Vocês gostam de futebol, pessoal? Sim. Imagina, né? Futebol, esses dias jogando bola lá com os ministros, deixei minhas costas toda torta. Goleiro, pode pegar a bola para dar ou não? Não, sabendo bem. O atacante está indo lá, sobrou ele sozinho, está ele e o goleiro. Veio um zagueiro atrasado e deu no meio das pernas dele. Falta cartão amarelo ou cartão vermelho? É claro, tá certo? É o último homem. A bola foi lançada, o atacante está na frente do zagueiro, não tem mais ninguém. O que é isso? Impedimento. Tem regras, tá certo? Já que existem essas regras, uma vez transgredida, ela é condenada. Se não tiver isso, o que vai acontecer? Está valendo tudo.
Pode quebrar as pernas do jogador, pode xingar a mãe do juiz, não tem problema, na verdade. Não tem lei contra a mãe do juiz, né? Tadinho. Sempre sobra para ela. Por não ter lei, as coisas acontecem, mas não existe condenação para aquilo. Já que não existe condenação, as pessoas também não têm consciência de pecado. Não tendo consciência de pecado, pessoal, vai sentir a graça no coração? Lógico que não. Mesmo Deus condenando ou conduzindo pela graça, o povo não sabia disso. Deus precisava despertar o povo. Foi com esse propósito que entrega as leis. Filho, tenta agora então guardar os meus mandamentos, tá? Se guardar, será a minha nação santa. Se guardar. No dia que foi entregue a lei, já transgrediu. Estava descendo, Moisés estava descendo, e o que já tinham feito lá embaixo? Um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro. Lá no centro de São Paulo tem aquele touro de ouro. Já viram aquele? Né? Aquilo não é de ouro, né? Acho que é um latão. Né? Mas o povo fez lá um bezerro de ouro. Qual que é a segunda lei? Não criará imagem de escultura. Tá certo? Transgredir. O que diz lá em Tiago? Transgredindo uma lei, se torna culpado de todas. Naquele dia já veio o quê? Condenação. Veio a morte para o povo. Vindo a condenação, a morte, o que acontece no coração das pessoas? Sofrimento, tá certo? As pessoas começam a sofrer, e novamente o que? Volta a buscar a graça de Deus. Qual que é a função da lei, pessoal? Fazer a gente quebrar a cara e nos direcionar para Cristo. Nada além disso. Por isso Paulo ele diz: a lei que era vida para mim, que deveria me trazer vida, me matou. Eu vivia, só que quando veio a lei, eu morri. Morrendo, o que ele percebe? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, pessoal? Amém. Paulo ele descobriu isso. Eu por mim, diante da lei, morro. Não sou capaz de agradar a Deus com isso aqui. Até porque o propósito de Deus não foi para que nós o agradasse com isso. Deus me enviou Jesus Cristo. Amém, pessoal? Amém. Só a nossa salvação é unicamente por Jesus Cristo. E nada mais. Nada mais. As pessoas têm essa ilusão no coração. Eu tenho que fazer mais, tenho que melhorar. Como nós lemos, só a gente viver bem, isso é muito importante para a gente. Para eu ter uma vida feliz, é importante sim fazer o bem. Não é, pessoal? Tratar o bem o vizinho, não é verdade? O amigo. Olha para a pessoa do lado, pessoal. Vamos fazer aquelas coisas, né, que é nas igrejas. Olha para a pessoa do lado, fala: você é uma bênção. Olha que alegria, não é verdade? Eu te amo. É gostoso, né, pessoal? É bom. Essas práticas são boas. Hã? Desenvolvimento. Só desenvolvimento é importante ou não é, pessoal? É importante. Lá em Provérbios, vamos abrir um capítulo lá em Provérbios, capítulo 3, por gentileza. Provérbios, Salmos, Provérbios, capítulo 3. Perdão, capítulo 4, versículo 6. 4, 6. Provérbios 4, 6 diz assim: não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória.
e te entregará. Tá certo, pessoal? O que a Bíblia fala aqui? Adquira o entendimento, tá? Princípio da sabedoria é o quê? Adquirir a sabedoria. E com tudo o que tendes, pessoal, a Bíblia fala, busque o entendimento, tá? E o resultado disso vai ser o quê? Ela te exaltará. Só vocês querem ser exaltados na vida? Sim ou não? Que mais? Ela te honrará. Vocês querem ter honra na vida? Sim. Que mais? Ela te dará na cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória, tá? O que? O entendimento. Busque com a sabedoria e adquira entendimento, que essas coisas vão chegar na tua vida. Tá certo? É importante ou não, pessoal, esse desenvolvimento? Sim. Só até no mundo, hoje em dia no YouTube, né? Tem tantas coisas no YouTube hoje, pelo amor de Deus. Te ensina a ficar rico num dia. Você com o seu celular trabalha 1 hora por dia e você terá R$1.000 na sua conta. É cada troço, cada coisa, né? Que eu não entendo. Só que eu vejo pessoas, pessoal. Teve um rapaz, né? Que tem esse canal sobre finanças. Ele fez um período, né, para enriquecer, baseado, sabe no que, pessoal? No livro de Provérbios. Ele abriu um culto de manhã, o culto da madrugada das finanças. 5h30 nós iremos ter a discussão sobre a riqueza por meio da sabedoria de Salomão. Olha que slogan, é verdade, né? 5h30, todo lá. Ele fazia live. Eu falei, será? Me inscrevi lá para ver. 5h30. Me inscrevi lá para ver. A gente ia para o curso de madrugada e aparecia o alarme da live dele. Cara, se não fosse o curso de madrugada eu assistia o negócio. Mas tem as pessoas, pessoal, adquire. A Bíblia tem sabedoria para isso. Tem ou não tem? Tem. A Bíblia nos instrui de fato. Pode trazer honra, pode trazer glória, graça, reconhecimento, exaltar a nossa vida. Existe sabedoria para tudo isso na Bíblia. Só que acima disso, o que diz aqui no versículo 23? Vamos ler todos juntos esse versículo? Versículo 23. 1, 2, 3 e já. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. É importante honra, né? Glória, graça. Só que acima de tudo isso, pessoal, Deus ele fala, guarda o vosso coração. Por quê? Dali temos a fonte da vida. Amém, pessoal? Amém. O que se representa? Temos Cristo aqui. Guarda isso. Você pode buscar todas as coisas. Sim, é importante. Mas em primeiro lugar, deixe Cristo. É daí que tem a vida. Amém, pessoal? Então a Bíblia tem essa sabedoria, pessoal. Tem essa sabedoria. Não desprezem. Sabe a educação emocional da nossa igreja? Só isso é reconhecido no mundo todo. É surpreendente aos olhos das pessoas. Dentro da igreja tem esse entendimento. Dentro da Bíblia tem esse conhecimento. Só que acima de tudo, Deus ele fala, guarde o vosso coração. Para guardar o nosso coração, pessoal, guardar o nosso coração, também é necessário entendimento. Principalmente em relação à lei, em relação à graça. Porque vira e mexe, o nosso coração está indo de novo para a lei. De novo. Só o que a lei fez com Paulo? Matou. Fisicamente? Não. O coração dele morreu. Em outras palavras, ele se viu perdido, ele se viu sem esperança, ele se viu sem expectativa, ele se viu sozinho. Vocês já sentiram isso, pessoal? Sim. Por que isso aconteceu? Não puderam guardar o coração. Só o que é guardar o coração? Como nós conversamos no primeiro dia, é organizar. Calma aí, isso aqui não deve estar aqui dentro. Opa! Se Deus está comigo, como disse a irmã hoje, né? Mateus capítulo 28, pois estarei contigo por todos os dias, até a consumação do século. Não é verdade? Como nós lemos hoje de manhã em Colossenses 3, pois a vossa vida está em Deus, com Cristo. Por que meu coração morreu? Porque hoje estou com desesperança, sendo que Cristo está comigo. Amém, pessoal? Amém. Sabe, organizar o coração. Isso é importante. Deus deixa isso claro, deixa isso em prioridade. Pessoal,
Se a gente para pensar nas leis de Deus, nós recebermos a salvação é uma grande, mas é um grande, grande milagre. É um grande milagre. É um grande, amém. Nós um dia temos escutado o Evangelho, né, que fala sobre o sangue de Cristo, sobre a salvação, tudo mais, e no nosso coração ter tido essa convicção, gente, meus pecados já foram lavados, a Bíblia fala que eu já fui santificado, e ainda mais, essa fé se manter durante a nossa vida, né, e a gente ter autoridade para chegar nas pessoas que ainda se consideram pecadores e falar, não, está errado, só isso aqui é um milagre. É um milagre. Vocês querem um milagre maior do que esse? Vocês eram pecadores e sim foram transformados em justos. Quer um milagre maior que esse, pessoal? Não existe. Jesus Cristo perguntou ao paralítico, né? As pessoas que estavam ali condenando Jesus pelos seus feitos: pode curar um paralítico no sábado? Você está transgredindo o sábado. Os intérpretes da lei. O que Jesus Cristo falou? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer a esse homem, levanta-te e anda? Ou dizer a esse homem, os teus pecados foram perdoados? O que é mais fácil, pessoal? Levanta-te e anda. Levante o braço. O que é mais fácil? Levante e anda. Levante o braço. Quem acha? Levante e anda. Levante o braço. Quem acha? Não, os teus pecados estão perdoados. Os que não levantaram o braço não estão entendendo nada, né? Só? Quem fez essa pergunta? Jesus, tá? Jesus, para Jesus, o que é mais fácil? Fazer um paralítico andar ou lavar os pecados dele? Fazer o paralítico andar. Fazer o paralítico andar. Só é difícil. Só em João capítulo 5, Jesus Cristo fez aquele enfermo, havia 38 anos, andar aqui, ó, um instante. O que Jesus Cristo fez, pessoal? Ele teve que se exercitar, falou, vai, eu vou fazer 10 aqui esse ano. Jesus Cristo só falou, levanta, toma o teu leito e anda. Foi difícil para ele? Não. Só que para Jesus falar, por exemplo, para a mulher surpreendida em adultério, eu tampouco te condeno. Só para Jesus Cristo falar isso para ela, ele está se responsabilizando por todos os pecados da vida dela, tá certo? Por que ele tem autoridade para falar isso? Porque ele tomou para si todos os pecados da humanidade e estava indo para a cruz, para terminar com isso aqui. Só vocês sentiram a dor da cruz? Não. Quem sentiu? Jesus sentiu. Mesmo sendo filho de Deus, já que veio vestido com essa carne, só Jesus Cristo teve aflição, não é verdade? Ele chorou, a Bíblia fala que ele suou sangue, pessoal, de tamanha aflição. Por isso é difícil falar, os teus pecados estão perdoados, porque ele tem que sofrer para isso aqui. Só que o que ele diz para aquele paralítico? Os teus pecados estão perdoados, e depois faz ele andar, tá certo? Para mostrar que o Filho do Homem é capaz de lavar os pecados, ele mostra aquele milagre. Não é verdade? Sim. Só Jesus Cristo é a única e exclusiva fonte de salvação da nossa vida. Amém. Não se confunda. Só vamos voltar lá para Gênesis capítulo 27. Jacó e Esaú. Só Jacó recebe a instrução de sua mãe, Rebeca. Quem é Rebeca, pessoal? Aquela que escutou diretamente da parte de Deus, tá certo? Sim. A vontade do Pai. No Novo Testamento, quem passa por isso? Jesus. Quem foi que sabia exatamente a vontade de Deus lá no Novo Testamento? Jesus. No Antigo Testamento, Rebeca é a figura que representa Jesus. Ela sabe da vontade de Deus. Então ela, para realizar a vontade de Deus, ela manda o filho dela fazer o que, pessoal? Mentir, entre aspas, tá certo? Sim. É certo mentir ou não, pessoal? Não pode. Pior, Tamar. Você já sabe da história de Tamar? Sim. Pior ela. Ela também recebe a vontade de Deus, que é o que? Da descendência de Judá sairá a minha descendência, né? Deus ele fala isso.
tem que ser da família dele. Só que o filho, pum, morreu. Aí o que ela faz? Vai com o irmão. Então, se alguém faz aqui na nossa igreja isso, o que acontece? Vira notícia. Vai falar, é uma mulher da fé? Lógico que não. Isso se faz, pessoal? Não se faz. Só que o irmão também, Onan, não queria ter ali, né, o filho com ela. Tem uma história muito legal com ele, sabia? Sabe por que não queria? Questão de herança. Para os judeus tem a questão da herança. Tá? Mas outro assunto. E Deus, vendo que ele não queria, o que a Bíblia fala? Deus o matou. Aí tinha o caçula. Ela ia tentar continuar com a genealogia por meio do caçula. Só que o pai, né? O Judá, o que ele fala? Não, calma aí, eu deixei 2 com você e os 2 morreu. Tem algum problema contigo, não é verdade? Eu não vou deixar meu filho morrer, não vou perder o terceiro. E tira ele de Tamar. Só que Tamar, pessoal, que sabe da vontade de Deus, o que ela faz? Se veste de... Ela se veste de uma... Meretriz, isso, meretriz. Está sendo gravado, pessoal, está transmitindo. Né? Tem que ter uma palavra, cuidado nas palavras. Ela se veste de meretriz. E o que? Acaba se deitando com Judá. Pessoal, isso se faz? Não. Mas na genealogia de Jesus, o nome de quem está lá? Tamar. Está lá. O que é mais importante, pessoal? A vontade de Deus ou a minha bondade? Só que tantas pessoas hoje querem o que? Demonstrar a sua própria bondade. Que nós já conversamos, não vai fazer nada de diferente diante de Deus. Só Deus, Ele tem a tua vontade estabelecida. Amém? É Cristo. É Cristo. Se Tamar se vestiu de meretriz para gerar Cristo, está certo. Não é verdade? Se Jacó, entre aspas, mentiu para se realizar a promessa de Deus, está certo, não é verdade? Só que se a gente tira toda essa questão da promessa e só vê as obras dessas pessoas, é digno do quê? Condenação, não é verdade? Existem 2 tipos de pessoas. Tem aquele que conhece a promessa e tem aquele que, sem conhecer a promessa, está tentando, né, se justificar diante de Deus pelas boas obras. É muito diferente. Pessoal, a salvação vem da promessa de Deus, que foi entregue por meio de Abraão para todos nós. Tá certo? Jesus Cristo, Ele veio como Salvador da nossa vida, do nosso espírito, e Ele fez de forma perfeita tudo necessário para que pudéssemos estar diante de Deus. E a nossa função, qual que é a nossa função, pessoal? É apenas o que? Crer. Qual que é a obra de Deus, pessoal? Que creiais naquele que por Ele foi enviado. Isso foi o que Jesus Cristo afirmou. Qual que é a minha função, pessoal? Lê a Bíblia aqui. Vamos abrir lá, Hebreus capítulo 10. Lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 10, versículo 10. Vamos ler todos juntos, em alta e uníssona voz. 1, 2, 3, acharam? Ainda não? Lá no Novo Testamento, atrás de Tiago, depois de Filemão, capítulo 10, versículo 10. Todos encontraram? Em alta voz, pessoal, como o coral das irmãs aqui. Muito bom, né? Em alta voz, 1, 2, 3 e já. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Tá? Qual que é a obra, pessoal, de Deus? Crer, certo? O que a Bíblia fala? Nessa vontade temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Qual que é a obra que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Crer. Crer, amém?
caramba, desculpa as palavras, meu Deus, eu tô indo, né? Eu fui santificado. Eu falei isso, pessoal, com um amigo meu, quando recebi a salvação. Recebi a salvação, naquela época eu estudava, nós pegávamos o metrô, estudava à noite, né? Das 7 às 10h30, tínhamos ali que voltar para casa de metrô. Aí, né, aquela euforia da salvação, aquela alegria, sabe, que você já sentiu da salvação, né? Eu falei, Newton, você não sabe, cara. Eu conheci uma igreja lá, escutei a palavra. E eu nunca fui de igreja. Nunca, desculpa pessoal, mas nunca me atrevi a pisar numa igreja. Do nada eu comecei a falar isso para ele. Eu fui santificado, a Bíblia está falando aí. E olhando assim. Ele se colocou na frente da porta do metrô. A gente se fala amanhã, tá? Do nada. Pessoal, fala isso para o colega de vocês. Eu fui santificado. O que eles vão falar para vocês? Você? Meu parça. Tá forte demais isso que você está tomando. Para, porra. Você? Santo? Só para a nossa consciência entender, os outros não vão entender mesmo. A nossa consciência entende? Não entende também. Por isso que a gente poder afirmar isso, não é nosso, é uma fé que Deus deu. Amém? Só que acontece. Estou no versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre enquanto estão sendo santificados. Então todos esses que foram santificados aqui no versículo 10, nessa mesma oferta, o que Jesus Cristo falou? Foi aperfeiçoado. Olha para o amigo do lado, pessoal, olha para a pessoa do lado, fala, eu sou perfeito. Eu sou perfeito para sempre. A pessoa do lado já fica desconfiada, já não sabe se deve dar ouvidos a isso, não é verdade? Chega e incomoda, mas é verdade, incomoda. É igual Jacó, calma, eu estou falando certo, eu posso falar isso? Eu posso falar que eu sou Esaú? Só Jacó falou. Por que ele falou? Porque ele creu no que a sua mãe disse, tá certo? Rebeca representa quem? Jesus. Só quem crê em Jesus afirma o que ele fez. O que adianta eu crer em Jesus e afirmar ser pecador ainda? O que adianta eu afirmar crer em Jesus e dizer, Senhor, eu creio em Ti, mas desculpa, a Tua obra não foi suficiente para me lavar? É o que acontece hoje. Só o que Deus diz no versículo 17? Vamos ver mais uma vez, todos juntos. 10, 17, 1, 2, 3 e já. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. De nenhum modo, o que Deus está dizendo? Eu me lembrarei, não me lembrarei das suas iniquidades para sempre. O que significa de nenhum modo, pessoal? De jeito nenhum, não tem como. Vocês se lembram ou não? Vocês se lembram. Só que o que Deus está falando? Eu não consigo me lembrar. Se não lembrar, pessoal, quer dizer o quê? Deus não enxerga esse pecado. Por quê? Toda vez que Deus vai olhar para a gente, Ele não vai procurar o nosso ser, Ele vai procurar uma coisa: tem o sangue aqui ou não? Como é? Foi passado o sangue aqui ou não? Vendo o sangue, pessoal, a praga permanece ou passa? Passa. A condenação permanece ou passa? Passa. Deus, Ele vem do sangue, Ele fala, eu não consigo enxergar pecado em vocês. Amém? Só a nossa função é crer nisso. Qual que é a obra que Deus quer de gente? Creia que meu filho já te remiu, creia que meu filho já te lavou, creia que você é meu filho. Só hoje nós conversamos, né? Glória a Deus. Hoje nós conversamos, se tu uma bênção, tá certo, pessoal? Se tu uma bênção. Pessoal, não caia em confusão. Jacó não mentiu. Jacó disse palavras da fé. Eu afirmar que sou justo, santo e perfeito não é mentira, é concordar com o que a Bíblia diz. Amém, pessoal? Esse é o homem de fé. Eu espero que todos vocês, todos nós, possamos viver afirmando a palavra, organizando o nosso coração na palavra.
E aí sim a gente pode viver diariamente desfrutando das bênçãos de Deus. Amém. Vamos orar. Amado Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Senhor, quão grande, quão maravilhosa e preciosa a tua salvação. Senhor, confessamos que não temos capacidade de identificar a grandeza desse presente que o Senhor nos deu. Porém, por causa desse Evangelho, não somente fomos remidos do pecado, não somente estamos garantidos no reino celestial, mas também, durante essa vida, o Senhor nos proporciona todas as coisas necessárias. Senhor, como diz em Romanos, nós somos teus filhos, que diariamente possamos aprender a viver clamando, Abba Pai, clamando o nosso Deus e desfrutando das tuas maravilhas. Hoje também, muito obrigado por ter nos guardado, nos protegido, ter nos permitido a tua palavra. Esperamos que o Senhor possa nos dar descanso físico também e que o nosso coração possa descansar em ti. Agradecemos por tudo e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo.